Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Então, vamos falar da estrutura organizacional na análise do ambiente interno. Então, nós estamos aqui, tá bom? Tá um pouco diferente da aula anterior, mas nós estamos aqui no terceiro tópico de estrutura organizacional, análise de empresas e planejamento estratégico. O que é essa estrutura organizacional? Então, você tinha uma ideia da administração clássica do departamento dentro da empresa. Em toda empresa ela é dividida em departamentos, e a estrutura organizacional ela trata da organização desses departamentos, tá? Só que o termo departamento ele remete a algo fechado, então fica melhor a gente entender como subsistemas dentro da lógica da empresa como sistemas, que na disciplina de gestão de negócios nós falamos lá nas primeiras aulas, tá bom? Não sei se você está acompanhando essa playlist através dessa disciplina, mas o departamento IT deve ser algo fechado e o subsistema algo que dialoga com todos os sistemas da empresa. Mas a estrutura organizacional, a representação dela é o organograma. Então o organograma ele representa a estrutura organizacional. Geralmente quando a gente fala em estrutura organizacional de uma empresa, a gente está falando a grosso modo no organograma, tá bom? Claro que o organograma é uma representação, mas as empresas elas geralmente colocam de fato assim sua estrutura organizacional. Imagina se fosse colocar algo descrever isso aqui, né? Um diretor, depois abaixo dele tem a gerência, depois tem 3 ramificações, né? Fica melhor você fazer mesmo um esquema aqui, né? E o organograma no sentido vertical, ele está falando da estrutura organizacional propriamente dita. Tá? O termo estrutura organizacional, embora ele tenha essa conotação ampla para tudo isso aqui, mas se for mais técnico, mais específico, ele está falando aqui nesse organograma no sentido vertical, a hierarquia dentro da empresa, que nesse caso a direção, ela manda na gerência, a gerência é subordinada à direção, e os outros departamentos, finanças, RH e materiais, são subordinados à gerência. E o sentido horizontal, aqui nós estamos falando em departamentalização. O que acontece? Esses 2 sentidos, eles costumam andar juntos à medida que a empresa cresce. Então, numa empresa pequena, você vai ter pouca hierarquia e também você vai ter poucos departamentos. À medida que a empresa cresce, é como se a estrutura organizacional, o organograma, ele crescesse em L, né, nesse sentido, tanto vertical como horizontal. Você vai criando mais departamentações e também você vai criando mais hierarquias. Quais são as estruturas organizacionais mais comuns? Então, no livro clássico de administração, que é o livro do Kievanat, ele fala lá, tem um capítulo à parte, salvo engano, de estruturas organizacionais, ele vai mostrar vários tipos, tá? Mas os mais comuns são estrutura linear, funcional e linha staff, tá? A linear é a forma mais simples e mais antiga. Tem origem nas organizações dos antigos exércitos e também nas organizações eclesiásticas dos tempos medievais, tá? Essa é a estrutura aqui, olha. Então, A manda em B e C, B manda em D, F, E e F, e C manda em G, E, H e I. Tá? Então, tem uma unidade de comando, D só é subordinado a B, não é subordinado a C. Centralização de decisões, sempre quem está decidindo em última instância é A. Os chefes são generalistas, porque aqui está dentro de um departamento e esse chefe aqui, na verdade, aqui são vários departamentos, melhorando a explicação, tá? São vários departamentos e esse chefe ele está comandando todos eles. Então ele tem que ter uma visão geral de cada departamento. Ele não vai ser especialista em departamento específico, assim como o A, tá? Comunicação demorada de torcida, por que isso acontece? Imagina que você está aqui em I e você queira se comunicar com D. Na estrutura organizacional linear, não tem como você falar diretamente com D. Você tem que seguir essa hierarquia. Então você tem que falar com C, depois C falar com A, depois A falar com B e B falar com D. E depois a mensagem tem que voltar, né, em comunicação organizacional, né? Então D para B, B para A. Quem já brincou de telefone sem fio sabe que ao longo de todo esse processo a mensagem é
distorcida, tá? Então tem essa falha de comunicação na estrutura linear. Típica de empresas de estágios iniciais. Por quê? Estágios iniciais, muitas vezes você tem uma alta capacitação em quem está no estratégico em detrimento aqui. E as decisões elas podem passar por todo esse processo porque a empresa é pequena, então não é, por mais que seja demorado a passar por aqui, pelo fato do A ser muito bem capacitado em relação aos demais, vale a pena tudo isso. E a comunicação pode ser melhor também, mesmo que seja um pouco mais demorado. Então, em empresas de estágio iniciais você tem essa estrutura linear. A funcional é essa segunda aqui que vocês estão vendo, tá? Então, a organização funcional ela tem sua origem no estudo de Taylor, enquanto a organização linear no estudo de Fayol. São dois nomes importantes da chamada abordagem clássica da administração, o Taylor com a administração científica e o Fayol com a teoria clássica, tá? Fayol na França, Taylor nos Estados Unidos. O Fayol ele preconizava essa organização aqui linear, com unidade de comando, e o Taylor, uma organização funcional. Você tem líderes generalistas, tá? Essa é a principal diferença. Então, se esse líder aqui é da área de finanças, aqui da área de marketing, esse subordinado ele vai poder estar ligado aos dois, né? Essa pessoa vai poder estar subordinada aos dois. Ou esse setor, tá? A hierarquia, a estrutura organizacional ela pode representar as pessoas ou o setor, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Se ele está com uma dúvida de marketing, ele vai se reportar a esse chefe. Se ele está com uma dúvida de finanças, ele vai se reportar a esse chefe, tá? Então, parece a princípio mais próxima de um subsistema, mas não deixa de ter uma visão também de departamento, porque muitas vezes o problema ele não é especificamente de marketing ou de finanças, ele engloba as duas coisas, e aí você pode ter um comando diferente daqui e outro comando diferente daqui, aí surge conflitos de comando. Para você que está fazendo um TCC agora ou que já fez, imagine se você tivesse dois orientadores de TCC, um falava uma coisa, outro falava outra, você ficaria confuso. E na verdade esse foi o principal problema da chamada organização funcional, que foi idealizada por Taylor, porque Taylor era um grande adepto da especialização dentro da empresa, né? Toda a teoria da administração científica se focava nisso, super especialização como forma de aumentar a produtividade. Só que isso foi questionado com o tempo e na prática se mostrou, principalmente nessa questão de estrutura organizacional, ineficaz, tanto que poucas empresas tentaram isso aqui e também não deram certo. Mas a comunicação, em teoria, é mais rápida do que a organização linear, e as decisões são mais descentralizadas, porque se esse aqui quer se comunicar com esse, não precisa todo aquele rodeio, né? Se comunica só com o chefe, depois com esse, e se for geralmente é assim, porque a gente já está falando de certa hierarquia, né? Uma empresa horizontal, sim, poderia ter esse diálogo direto. Vamos ver aqui também, olha, a autoridade aqui é linear, tá? Sempre está em linha, aqui a autoridade é funcional, então tem sempre o chefe da função ser subordinado à função, produção, marketing, finanças, não a um chefe especificamente, aqui é o chefe, mesmo que esse chefe aqui não seja daquela função. Aqui é a generalização, aqui é a especialização, comando variável, tudo isso que a gente explicou, tá? Essa é a principal diferença. O que é a estrutura Lean Staff? É basicamente a junção das duas, a combinação da linear com a funcional. Também ela é denominada de organização hierárquica consultiva. Então coexistem os órgãos de linha, que são esses órgãos aqui de execução, tá? Como se fosse uma estrutura linear comum. Só que tem os órgãos de staff, são esses aqui que estão do lado da chamada linha. É muito comum quando vocês olharem uma estrutura organizacional de uma empresa ou uma instituição pública, ambas se encontram no bojo de organização, do ponto de vista da administração, tá? Esse termo organização significa isso. Esse lado aqui está dizendo que ele está prestando uma assessoria ou uma consultoria, tá? Então ele vai dar apoio aqui para... Você tem a divisão de documentação, você tem o assessor técnico que vai, não é que ele vai fazer a documentação, ele vai acompanhar, ele vai dar sugestão, ele vai às vezes também conferir, né, controle, ele vai fazer o controle disso aqui, depois que todo o trabalho for feito ele vai ver se está tudo certinho. Assessor jurídico, tá? Geralmente o setor jurídico é um setor de staff,
que ele vai prestar assessoria para a empresa, ele não vai estar subordinado a nenhuma, mas ele vai prestar assessoria a todos os demais departamentos. Então essa estrutura organizacional, na verdade, Lean Staff é a mais comum, é a que é mais adotada. Ela surgiu com a administração neoclássica e ela, até hoje, ela é muito adotada. Embora tenha outras estruturas organizacionais mais modernas, ela até hoje a gente pode dizer que predomina, tá bom? Quanto aos órgãos de staff, você tem alguma diferença conforme a hierarquia da empresa. Quando esses órgãos eles estão mais próximos do nível institucional, que é o nível estratégico, ou seja, nesse caso aqui, olha, é um órgão de staff mais próximo do nível institucional, eles geralmente prestam consultoria, assessoria, aconselhamento e recomendação. Tá? Consultoria jurídica, consultoria de coordenação. Quando eles estão mais próximos do nível operacional, tá? Eles estão ligados à prestação de serviços especializados. É o típico exemplo da serviço de limpeza. Então, dentro da universidade, por exemplo, nós temos o serviço de limpeza que é terceirizado. O serviço de limpeza ele não vai ser próprio para um setor da universidade, ele vai ser para toda a universidade. Ele vai prestar um serviço, mas é dentro aqui do operacional, tá bom? Vantagens da organização Lean Staff. Assegura a assessoria especializada e mantém o princípio da autoridade única. Então a gente viu que esse fato de ter várias autoridades foi ruim para Tail, mas também é ruim aqui na visão do Fayol, porque esse aqui não vai ter pouco acesso a um chefe que está em outro departamento, né? Como se fosse aqui departamento de nível intermediário. Então a Lean Staff ela combina as duas coisas, ela diminui os efeitos negativos de cada uma. Você tem uma atividade conjunta e coordenada dos órgãos de Lean Staff e os órgãos de linhas. Você tem as atividades básicas da empresa, os órgãos de staff e as atividades específicas. Geralmente aqui estão os business, ou os core business da empresa, a gente pode dizer assim. Por exemplo, na universidade, os professores geralmente estão nos órgãos de linha. Eles estão nos órgãos de linha, na verdade. Por quê? O negócio, então a gente lembra lá do conceito de negócio. Ele é a educação, então ele está atuando no negócio central. Já os serventes que tratam da limpeza, eles não estão nessa atividade principal. Eles seriam aqui no staff, tá bom? Que é uma atividade intermediária, mas claro, importante para dentro da universidade. Imagina se está tudo sujo, né? Então alguém tem que limpar aí as acomodações da universidade. Desvantagem da organização Lean Staff. Mesmo sendo a mais adotada, ela tem inúmeras desvantagens. Então o livro do Kevin Natt, ele coloca detalhadamente isso aqui, a gente vai mostrar as principais, tá bom? Existência de conflitos de Lean Staff, né? O assessor de staff não tem autoridade linear sobre os executores, então fica esse primeiro problema. Ele dá recomendações, mas ele não tem autoridade, então pode ser desobedecido. O gerente de linha não tem preparo profissional para se especializar, então o gerente ele que vai dar o comando, mas ele não é especialista naquilo. Ele pode ou não seguir o que o assessor diz, tá bom? O pessoal de linha pode acreditar que os assessores pretendem roubar-lhes parcelas cada vez maiores de autoridade. Pode acontecer isso. Então tem ali, eu sou chefe de meu departamento, eu tenho meus subordinados, eu contrato uma consultoria e ela começa a dar, entre aspas, piteco daquilo que deve ser feito. Eu começo a pensar, esse cara quer roubar aqui o meu cargo. Ao planejar e recomendar, o assessor não assume a responsabilidade pelos resultados. Então é muito fácil, digo para a empresa, eu quero fazer, eu recomendo vocês a fazer isso aqui. Se der errado, a culpa não é minha, eu vou dizer que foi executado da maneira correta também. Geralmente isso acontece. Então, eu só estou planejando. Aí eu digo, olha, o que eu planejei foi certo, mas o pessoal ali da linha executou errado. E fica por isso mesmo, porque eu só peço consultoria. Quem dá o veredito final são os gerentes que estão na linha. E se der errado, é o gerente que assume a culpa. Então, quase que quem está no staff nunca assume a culpa. Então, olha, qualquer dificuldade, o assessor pode assegurar que seu plano falhou pela inépcia do pessoal de linha. Já o pessoal de linha pode argumentar que o plano era impraticável desde o início. O pessoal de linha vai jogar a culpa para o staff também, vai tentar fazer isso. Olha, esse cara deu um monte de recomendação, mas estava inviável fazer o que ele falou. Então o problema não está na execução, sim no planejamento. Então tem esse tipo de conflito, tá bom? Quais são departamentalizações mais comuns?
Então, até agora a gente olhou para a estrutura organizacional, para o organograma, pelo ponto de vista da hierarquia. Agora a gente vai olhar pelo ponto de vista da departamentalização, que é na horizontal. Mais comuns são por funções, por produto e serviço, por localização geográfica e por clientes. Então, departamentalização por função. São as funções clássicas da administração: marketing, finanças e produção. Com o tempo, surgiram outras, né? Então, gestão de pessoas, vendas, mas essas são as clássicas. Então, você define os setores de uma empresa com base nessas funções aqui, né? Os demais são subordinados a ela. Então, essa é a primeira divisão da empresa: departamentização por função. É chamada função administrativa aqui. Não, função administrativa é a outra função, tá? São funções organizacionais, seria o termo correto. Departamentalização por produto e serviço. Aqui você não vai dividir por função. Você vai dividir pelo produto. Então, aqui é o caso de uma varejista, por exemplo, né? Então, a gerência aqui você divide em produtos eletrônicos, móveis e eletrodomésticos. Esses são os setores com que você vai fazer a gestão da empresa, tá bom? Então, o mais importante são os produtos vendidos, não a função. Por exemplo, se fosse aqui, todas essas funções iriam atuar de forma conjunta para vender uma TV. A TV estaria aqui em todas elas. Nesse caso, não. Em cada uma delas, você vai ter o seu próprio setor de marketing, finanças e produção, tá? Não é que isso aqui só exista para esse tipo de departamentalização, mas é o tipo que predomina na empresa, é o tipo que está lá na alta hierarquia da empresa, né? A primeira divisão dela é com base nesse critério. No caso aqui é de produto e serviço. Pode ser uma departamentalização geográfica, tá? A empresa divide seus departamentos conforme a região. Olha. Região Sul, Região Norte e Região Nordeste. Aí você diz as lojas que tem. Loja em Porto Alegre e loja em Gramado na região Sul. Região Norte, loja em Manaus, loja em Porto Velho. Na região Nordeste, loja em Salvador e loja em João Pessoa. Departamentalização por cliente também é muito comum. Loja de roupa, olha. Então você coloca o departamento infantil, que é meninas e meninas, departamento feminino, adolescentes, jovens adultas, adultos, e departamento masculino, olha, adolescentes, jovens adultos e adultos. Então, a base para você dividir a empresa, um dos departamentos dela, são os clientes. Agora vamos para o exemplo prático, né? Eu peço uma atividade de produto para descrever a estrutura organizacional da empresa. Aqui eu coloquei a estrutura organizacional da Cogna, né? Tem o conselho de administração, aqui você tem o órgão, o staff, olha, e aqui são os setores, comitês estratégicos. Tá uma estrutura organizacional até funcional aqui, né? Governança, auditoria, tá mais no sentido funcional que outra coisa. UNs podem ser definidas no próprio organograma, então às vezes a empresa ela define suas UNs, então seria quase que confundiria, né, o que é o N e o que é estrutura organizacional. Seria uma estrutura organizacional baseada em negócios, tá bom? Pode ser assim. Você pode visualizar, por exemplo, aqui como se fosse cada um desses um negócio, dentro daquela perspectiva de negócio como um sistema. E lembrando, aqui está fechado, mas o sucesso da empresa depende da interação entre os departamentos. Sempre tenham isso em mente, tá bom? Então, olha só, aqui é o caso da Sabesp. Então, eles colocaram aqui, a presidência tem vários órgãos de staff aqui, ó, financeira, assuntos corporativos, a questão ambiental aqui como staff, consultoria ambiental. A questão ambiental costuma ser staff dentro de uma empresa, há menos empresas que têm essa finalidade, mas dentro de uma empresa que tem outra finalidade, a questão ambiental sempre vai estar ali como staff. Então, vice-presidente, olha, de produção, distribuição, litoral, tá, interior. Então você tem, e aqui ele coloca quantas UN tem cada um desses departamentos. Olha. A própria empresa define suas UNs, é interessante. Nem todas as empresas elas definem claramente quais são suas unidades de negócios. É isso que eu estou falando da listada em bolsa, tá? Principalmente as não listadas ainda são empresas menores, geralmente não tem toda essa capacitação técnica e tem uma definição clara de quais são suas unidades de negócio. Aqui na loja Marisa, também fizeram o trabalho da loja Marisa e tem a estrutura organizacional. Percebam, marketing, projeto, jurídico, tudo no staff.
Tem um CEO e aqui está dividindo aqui em outros departamentos. Olha, varejo, produtos, compras, logística, finanças, RH, expansão, e TI aqui. Às vezes existe também, eu acabei não colocando aqui, a chamada estrutura organizacional matricial, tá? Um pouco mais complicado, mas a ideia é que é uma combinação dessas aqui, tá? Então, de um lado fica aqui, é como se ficasse aqui, região sul, e dentro da região sul, cada um desses departamentos aqui. Então, é um pouco mais complicado, quem quiser se aprofundar, lá no livro do Kevin Natt ele está explicando, mas para fins dessa disciplina a gente não vai se aprofundar nisso. Olha só, um exemplo de estrutura organizacional geográfica que colocaram lá na atividade, né? Distribuição das lojas Renner. Então a Renner tem em todo o país, e é como se fosse a sua estrutura organizacional aqui, em cada estado, inclusive aqui no Uruguai, tá bom? Então Renner, isso é grupo Renner, né? Considera também Camicado e outros negócios, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.